dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Dias melhores. Por dias melhores. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia é da gente. Olha, e começando o programa Rondônia da gente, já mandando o meu abraço aí para o meu estado maravilhoso. Gostaria de agradecer aí toda a audiência que a gente tem tido aqui, né? E começando, já quero agradecer primeiramente o nosso Deus com um provérbio de Salomão, ele mesmo, que fala o seguinte: o simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Essa mensagem que eu deixo aqui para você é uma mensagem onde nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado. Eu tenho aqui debatido, tenho aqui falado sobre vários temas durante quase 9 meses, na preocupação de que Rondônia precisa entrar no caminho, está no trilho certo. E Rondônia tem estado aí nessa expectativa de achar o caminho, né? É importante que nós, cidadãos rondonienses, tenhamos aí a sabedoria de olhar para frente, não mais para trás, tá certo? Eu até gostaria de, antes de mostrar a você aqui o nosso convidado de hoje, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Rondônia, sobre a população de Rondônia, de Porto Velho, falar um pouquinho, que a gente tem falado aqui sobre alguns temas, por exemplo, na campanha nós temos aqui vários temas já arquivados que eu vou buscar estar levantando durante o programa, que começa na segunda-feira, uma série de matérias nesse sentido, dizendo o seguinte, que nós precisamos caminhar para frente, né? Estive aqui com o pessoal do TRE, tive aqui, inclusive, com o doutor Reginaldo Trindade, algumas vezes muito contundente, falando sobre o que aconteceu aqui na gestão da Prefeitura de Porto Velho, a situação dos viadutos. Então, muitos problemas nós temos enfrentado aqui em Porto Velho e em nossa Rondônia. Agora, hoje eu gostaria de dizer a você principalmente que está mal intencionado, é você mesmo, ou você cidadão, ou você político que quer usar a política, né, de forma leviana ou se aproveitando. Isso sirva não para aquele que faz uma política certa, séria, né, mas principalmente para aquele que vem se aproveitando aí de certas situações. Quero aqui já de imediato agradecer aos nossos empreendedores do estado de Rondônia. Primeiro a falar aí ao nosso amigo Adélio Barufaldi, um grande companheiro, amigo, né, presidente do Grupo Rovema, onde está aí conosco já nesse trabalho já há alguns meses. A todos que estão comigo aqui nesse projeto, ao Sidney da Master Motos, que também tem um trabalho aqui nesse estado, o Nelson da Localiza, tantos amigos, né? Estive hoje com o nosso amigo Macedo, da SCAP-K Escapamentos, tem uma história, um grande pecuarista, um grande representante aqui da Michelin. Então, assim, a gente vê os empreendedores hoje preocupados com o nosso estado, eles querem participar, eles querem discutir, Marcondes, precisamos fazer, precisamos agir. Ao Luiz Mar, do Grupo Mila, onde estivemos aí uma boa conversa na sexta-feira passada, né, onde a gente falava sobre essa campanha, né, ele colocando aí o seu ponto de vista. Então, o cidadão de Rondônia está preocupado com Rondônia. Bom, falando sobre Porto Velho, a população de Porto Velho, 100 mil habitantes, Porto Velho é a capital, com a sua maior cidade, com 494 mil habitantes, Ji-Paraná com 130 mil habitantes, né, Ariquemes com 102 mil habitantes. Já vou falar por que eu estou dando esses dados aqui. E aí eu vou estar aqui com o meu convidado me ajudando a falar um pouquinho sobre isso. A população rondoniense é uma das mais diversificadas do Brasil, composta de imigrantes oriundos, né? E falando um pouquinho sobre o PIB, o terceiro estado mais rico da região norte, responsável por 11,7% do PIB da região, apesar de ser um estado jovem, criado em 82. A segunda menor taxa de mortalidade infantil e a terceira menor taxa de analfabetismo entre todos os estados da região norte, nordeste do país, além da segunda maior
teledensidade do Brasil entre 2002 e 2010. Durante o programa, eu vou estar aqui colocando alguns dados e discutindo aqui com esse meu convidado. E vou dizer por que eu vou estar discutindo esses dados aqui. Porque a pergunta que eu deixo no ar hoje, eu gostaria que a produção colocasse, é os desafios para os próximos 4 anos. Né? Por que o Rondônia precisa aí mudar e continuar mudando? Precisamos. Né? Para falar com ele, eu gostaria primeiramente de falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Quem que é o meu convidado de hoje. Ele tem 49 anos, casado, advogado, natural de Leusina, Lusiânia, já me corrigindo aqui. Ex-deputado, professor e presidente licenciado do Sindicef, ajudou a criar o Sintério em 89. Em uma recente entrevista à Rádio Cultura FM, ele disse, vou já chegar nessa pergunta, eu não vou fazer agora não. Queria dar boa noite aqui ao amigo Daniel Pereira e dar os parabéns aí, Daniel. Ele Obrigado. Que esteve aqui comigo antes da vitória, e aí eu até colocava alguns desafios para ele. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Ao programa Rondônia da Gente, onde a gente tem aí a preocupação do empreender em nosso estado. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, com teus telespectadores. Daniel, em uma entrevista à Rádio FM, eu não vou dar o nome, você disse o seguinte: vou dedicar metade do meu empenho à capital. Tenho esse compromisso com Porto Velho e com o prefeito Mauro Nazif. Como seria essa situação? Já perguntando aqui para você, Perfeito. Como seria, Daniel? Marcondes, a minha indicação como candidato, na verdade eu não pretendia mais fazer política. Eu já tinha entendido que eu tinha dado minha cota de contribuição, já tinha disputado até então 7 eleições e não pretendia disputar nenhuma mais, né? E eu fui convidado pelo Dr. Mauro, primeiro para ser candidato a deputado federal, e dia 3 de julho último eu fui escolhido por um grupo de partidos, mas a principal indicação do Dr. Mauro, e também pelo Assir, nosso senador reeleito, né? Nilton Capixaba, um conjunto de pessoas para ser o candidato a vice-governador do grupo. E eu só aceitei isso na condição da gente poder ajudar a melhorar a nossa capital. Eu conheço esse estado de ponta a ponta. Pra você ter uma ideia, eu sou presidente do Sindicef, nós temos unidade em 20 municípios, mais a capital. Estamos presentes fisicamente em 21 locais. De Guajará a Costa Marques, de Machadinha a Cabixi. E o ano passado, eu visitei cada coordenação dessa 3 vezes. 3 vezes. Ninguém nesse estado andou mais, nenhum político andou mais pelo chão nesse estado do que eu o ano passado, né? Esse ano já é atípico, esse ano era eleição, aí o político estava correndo mais. Mas o ano passado, no ano de 2013, eu percorri esse estado de ponta a ponta. Eu sei muito bem qual é o estado de espírito da população do estado de Rondônia. Nós temos 2 Rondônias. A gente tem uma Rondônia de Ariquemes para baixo e temos uma Rondônia de Ariquemes para cá, né? E Porto Velho, nós temos uma capital que tem índices sociais bastante comprometedores, comparado com outras capitais, né? E pelo fato do atual prefeito, o Dr. Mauro Nazif, ser um amigo pessoal meu, que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos, tive o prazer de ser deputado estadual junto com ele, e ser o presidente do meu partido, e estar nesse momento à frente do campo de batalha, vou dizer assim, que é administrar uma cidade extremamente complexa como Porto Velho. Então, a primeira conversa que eu tive com o governador, eu falei, eu aceito ser o seu vice, desde que o senhor diga para mim quais são as condições que nós temos para poder ampliar o trabalho que o senhor já vem fazendo para ajudar Porto Velho, né? Então, no meio do processo eleitoral surgiu o movimento Abraço Porto Velho, tem à frente o seu Adailton, foi o primeiro que me falou a respeito dele, o seu Adélio, que são pessoas sérias, pessoas comprometidas, são empreendedores, são pessoas que vieram para o estado de Rondônia, que construíram aqui suas empresas, né? E pessoas que estão preocupadas com a sociedade. Eu fico muito feliz com isso, porque Porto Velho e o estado e cada uma das cidades, ela não pertence só ao prefeito, à Câmara de Vereadores, ao governador, aos deputados estaduais, deputados federais. Eu defendo uma sociedade que toda a população tem uma participação direta, né? O meu sonho é que a gente pudesse fazer igual os gregos faziam lá no passado. Ia para a praça e decidia o que eles queriam. Talvez hoje, pela complexidade, pelas dificuldades de cada um, pelos afazeres de cada um, mas mesmo homens ocupadíssimos como esses que eu citei aqui, estão encontrando tempo para fazer esse movimento.
né? Então eu quero, antes eu não procurei um movimento que pareceria oportunismo. Eu moro aqui em Porto Velho há muito tempo, mas como eu estava candidato, se eu procurasse falar, eu quero fazer parte desse movimento e dizer, não, é porque esse cara é candidato, está vindo aqui para tentar tirar proveito do movimento. Agora não, já estou eleito vice-governador e quero ser, não o principal, porque já tem muita gente boa nesse negócio, mas eu quero ser mais um colaborador com esse movimento Abraço Porto Velho. E já gostaria de começar a dizer que esse movimento não deve ser só um movimento dos empresários. Sim. Cada cidadão, cada pessoa que está me vendo nesse momento, que está nos ouvindo, pode ajudar. Quer ver como? Por exemplo, você aí que gosta de tomar uma cerveja à noite ou um refrigerante, para de ficar jogando a latinha no meio da rua, no meio da... seja de dia, seja à noite. Você que tem a fachada do seu terreno, a prefeitura não está cuidando bem da cidade? É verdade, a prefeitura está devendo muito. Mas as pessoas que têm um terreno baldio, que não limpa o terreno dele, que larga lá o terreno criando cobra, também não está ajudando em nada a cidade de Porto Velho. O cidadão que tem uma fachada da casa dele, um matagal, que não vai lá e não manda pelo menos capinar aquilo ali, ele também não está ajudando a cidade. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que a gente tem condições de construir uma Porto Velho totalmente nova. Agora, aqui todo mundo vai ter que mudar. O poder público vai ter que estar mais presente e o cidadão vai ter que estar mais presente do ponto de vista da cobrança e vai ter que fazer aquela mínima parte que cada um pode e deve fazer para melhorar essa cidade. Porque essa cidade, com todos os defeitos, com todos os problemas que ela tem, ela é a nossa capital. E a responsabilidade de ajudá-la a mudar é de cada um de nós. E eu quero estar à frente desse processo, porque hoje a responsabilidade maior que foi dado para a gente, principalmente a partir do dia 1º de janeiro, que a gente toma posse, mas a gente não pode, de forma alguma, entender que somente o governador, o vice-governador, o prefeito, por si só, vão resolver sozinho isso. Eles têm a tarefa principal, são nossos líderes, tem que estar à frente, mas a tarefa é de todos nós. E se cada um der as mãos e fizer a sua parte, com certeza, daqui 4 anos a gente vai ter uma Porto Velho totalmente nova daquela que nós temos hoje. Esse é o meu desejo e o meu compromisso de trabalho que eu tive na última sexta-feira aqui como candidato e hoje já estou aqui como vice-governador eleito. Reafirmando. Olha, eu gostaria que a produção colocasse o telefone, que é o 2181 0307, para que as pessoas fizessem perguntas. Você em qualquer parte do estado, faça a sua pergunta aqui ao candidato, já está na tela, a candidata a vice-governador Daniel. Enquanto isso, qual que é a preocupação nossa, não só em todo o estado de Rondônia, mas aqui em Porto Velho, Daniel, com essa confusão que há na Câmara Municipal de Porto Velho, né? E eu não digo uma confusão, mas as pessoas levam a crer que há sempre uma confusão nessa questão. Primeiro, houve uma situação do lixo. Aí tem uma outra situação aí acontecendo. Eu estive na quarta-feira na Câmara Municipal, consegui falar aqui com 3 vereadores, a Fatinha, o Aelcio da TV e não me falha a memória agora. Agora, qual que é a preocupação? Há uma comissão investigativa novamente aí, né, com relação ao prefeito Mauro Nazif. Eu até, nesse momento, eu orientei aos vereadores que eles sim devem apurar toda e qualquer, né, denúncia, mas que sejam prudentes neste momento, porque parece que Porto Velho, Daniel, não anda, parece que Porto Velho tem sempre um problema a se resolver com relação a um escândalo, ou uma coisa ou outra. Eu pergunto ao nosso vice-governador hoje eleito, a meta hoje do nosso vice-governador é buscar de uma forma prática, solucionar aí essa falta de entendimento que há hoje no Legislativo e no Executivo aqui em Porto Velho? É um desafio para o Daniel aí, com o nosso amigo Alain e todos os 20 vereadores que foram eleitos, né? Perfeito. Veja bem, Marcondes, eu tenho muito respeito pelo trabalho de vereador, até porque a primeira função que eu exerci, função pública eleita, eu fui vereador na cidade de Cerejeiras de 89 a 92. E eu fui um vereador extremamente rigoroso dentro do meu nível de compreensão da época, né? Eu era ainda muito jovem e eu saí da área rural, fui escolhido na minha comunidade rural. Eu participei de 2 eleições, a primeira na minha comunidade, depois o processo eleitoral propriamente dito. E eu fui um vereador extremamente rigoroso. Agora, eu fui um vereador que nunca tive um cargo,
Nenhum. Nunca indiquei um gari na prefeitura. Para ter o direito de ter liberdade de poder cobrar tudo aquilo que eu entendia de direito. E eu votei em mais de 90% das matérias do prefeito favorável, e aquelas que eu entendi que eu tinha que votar contra, votei contra e disse por quê. E quando eu tive que tomar alguma providência para coibir algo que eu entendia como abuso, eu fui e fiz. Né? Eu acho que o papel do vereador é esse. Agora, eu não posso deixar de falar aqui no teu programa o seguinte: nós ainda estamos vivendo na Câmara de Vereador o resultado ou a tentativa de alterar o resultado das eleições. Certo. Aqueles que nós derrotamos no último domingo, eles tentaram uma manobra sórdida de última hora para tentar desestabilizar a campanha. Eles pegaram uma denúncia fajuta de um cidadão que foi preso fazendo falcatrua na saúde em 2011 e tentaram apresentar isso na Assembleia Legislativa. E o deputado Hermínio Coelho, que todo mundo sabe que tem algumas desavenças com o governador do estado, mas num gesto de grandeza que eu quero aqui de público reconhecer e aplaudir, porque ele foi um estadista nessa questão, ele não permitiu que isso fosse apresentado na Assembleia Legislativa. Agora, por um outro lado, na Câmara de Vereador, o atual presidente, Alan Queiroz, que é do mesmo partido do candidato que nós derrotamos, ele pegou, não só acatou, como fomentou para que isso fosse trabalhado lá na Câmara de Vereadores. É óbvio que existem algumas situações que têm que ser esclarecidas. Inclusive, o próprio prefeito já pegou aquelas pessoas sobre quais pesa algumas acusações e afastou da administração. Né? São questões que podem e devem ser apuradas, e se for encontrada alguma responsabilidade do ponto de vista penal ou do ponto de vista administrativo, tem que ser aplicada a sanção. Né? Quem comete algum deslize na administração pública, a própria legislação já prevê os recursos para isso. Agora, querer afastar o prefeito de forma sumária da maneira como estão querendo fazer é uma situação absurda e inaceitável. Né? Porque todas as questões que foram apresentadas ali, nenhuma delas, as que foram explicitadas publicamente, são motivo suficiente para você pegar e poder afastar um prefeito. Ah, mas o prefeito não está conseguindo fazer aquilo que nós esperamos que seja feito da cidade. Se for por esse critério, a gente vai ter que afastar praticamente 5 mil prefeitos do país. Né? E a maioria dos governadores também. Inclusive hoje, Daniel, eu vou te pedir licença. Tem uma servidora no telefone que quer falar com você, por favor. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Alô, com quem eu falo? Boa noite. Santa Maria, boa noite. Boa noite, querida. Pode falar. Você tem uma pergunta para o vice-governador? Sim, tem sim. Por favor. Eu queria uma resposta de vocês, se pudesse me dar. Eu tenho uma pensão, tem 4 anos que eu recebo. Nunca tinha dado problema, né? Eu recebi dia 27 de setembro. Entendeu? É pensão? Aí estava marcado para mim receber agora, dia 27 de outubro. Eu fui receber, não tinha nada para me receber. Aí mandaram a gente para o INSS. Eu fui para o INSS segunda-feira, fiquei o dia todo lá, não tive nenhuma resposta, me deram um documento para me receber no mês 10 de novembro. Então, quer dizer, o mês de outubro nós perdemos. Todos que recebem pensão perdeu. Eu queria uma resposta. Com quem eu falo? Dona Maria. Dona Marina. Maria. Sim, sim. Dona Maria, essa pergunta eu tenho certeza que o vice não está bem dentro do nosso contexto. Eu vou pedir que você aguarde na linha, que a produtora vai anotar seu telefone e vai procurar responder. Ok? Pode ser? Tudo bem. Ok. Mas eu acho que dá para trabalhar. Mas olha, vamos aproveitar que ele está aqui. A pergunta dela. Por favor, então tá aí, fica à vontade. Se ela é uma pensionista do INSS e ela não recebeu a pensão dela, ela deve procurar uma unidade do INSS. Eu sei disso, que eu sou presidente do Sindicato dos Servidores Federais, além de advogado com algum conhecimento em direito previdenciário. Ela deve procurar na segunda-feira de manhã uma unidade do INSS aqui em Porto Velho, que é dirigido pela nossa companheira Márcia, e eu tenho certeza que ela vai ser esclarecida sobre o que está acontecendo, e se for alguma providência que ela tem que ser adotada, ela vai adotar, ou se for algum erro, que não podemos esquecer que a administração pública ela é feita por pessoas, e às vezes erros acontecem. Se for um erro, eu tenho certeza que o nosso pessoal lá do INSS vai resolver para ela, se for o caso de uma pensão do INSS. Ok, está aí respondido então, dona Marina. Olha, eu já tenho perguntas aqui chegando, Daniel, essa pergunta é importante, interessante, é um desafio aqui para nós, principalmente aqui em Porto Velho. Ó. Você que está em qualquer lugar do estado, você pode fazer essa pergunta aqui, estamos com o telefone na tela aí.
Ela pergunta sobre a rodoviária, Daniel, um desafio, né? É saber sobre a rodoviária, quando vai começar as obras. Veja bem, essa rodoviária ela não está pronta porque o prefeito que saiu de Porto Velho, o ex-prefeito Roberto Sobrinho, não quer nem com isso criar nenhum tipo de celeuma, até porque o prefeito Mauro Nazif, que assumiu a sucessão do Roberto, nunca fez a menor crítica ao Roberto, mas eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo a constatação no fato. A gestão passada, que teve 8 anos para construir uma rodoviária, eles começaram a construir a rodoviária nos últimos 2 ou 3 meses para terminar o último mandato. E há um litígio ali em frente à atual rodoviária sob a alegação de que aquele terreno é um terreno particular, né? Aí o dono do terreno entrou em juízo e foi suspensa a execução da obra, né? O nosso governador Confúcio Moura, na primeira fala que ele fez, fala pública após as eleições, em agradecimento aos votos recebidos e à confiança da população de Rondônia, ele anunciou que é objetivo dessa gestão que se começa agora no dia 1º de janeiro, a construção de uma rodoviária aqui na capital, né? Então a população de Porto Velho pode ficar tranquila sobre isso, né? Porque é um reconhecimento dessa dívida e nós temos o recurso para isso. Nós temos hoje R$500 bilhão disponíveis para Porto Velho e com certeza parte desse recurso vai ser utilizado para fazer com que a gente corrija esse fato vergonhoso aqui em Porto Velho, que é essa nossa rodoviária, que é o pior cartão de postal que um cidadão poderia ter quando embarca ou desembarca aqui em Porto Velho, é ver essa rodoviária horrorosa que nós temos, né? E eu, como uso muito o sistema de ônibus, né, as empresas diversas aí, indo e vindo ao interior do estado de Rondônia, principalmente quando chega de madrugada, é sofrível, né? Então nós merecemos e é compromisso de Confúcio Moura e Daniel Pereira, se Deus quiser, aí tomar, já no início do próximo governo, adotar todas as providências necessárias para a gente construir uma rodoviária nova. Bom, muitas ligações, eu gostaria que você só mandasse mensagem, não tem como eu falar com você no ar, tá certo? Então mande aí o tal do Zap, né? A gente sempre fala aqui, o Dalton até tem brincado muito aí com o Rosinaldo Guedes aqui no plantão de polícia. Eu já tenho aqui, ó, boa noite, parabenizo o senhor Daniel Pereira pela conquista, sucesso nessa nova empreitada. Gostaria de saber sobre os planos para a saúde, tanto para os agentes da saúde quanto os usuários. Dr. Samuel Trigo, o nome da pessoa. Um grande abraço, doutor Samuel Trigo. Olha, veja bem, o trabalho da saúde é continuar o que vem sendo feito, né? O melhor trabalho do país que foi feito nos últimos 4 anos na área de saúde foi feito em Rondônia, né? E mesmo assim, a gente tem pesquisas de opinião pública que o principal problema que nós temos no estado continua a ser a questão de saúde, né? Porque ele é muito complexo. O governo Confúcio construiu o Hospital da Criança, construiu a Policlínica Oswaldo Cruz, né? Construiu o Hospital do Câncer aqui em Porto Velho, em convênio com o Hospital de Barretos, né, o Barretinho. Fez uma parceria, está funcionando também um Hospital do Câncer lá em Cacoal. Nós estamos construindo nesse momento um hospital em Guajará. Está sendo licitado um grande hospital em Ariquemes. Está sendo construído o novo João Paulo II aqui em Porto Velho e nós vamos construir nessa gestão, em parceria com a Fundação Pio XII, que é a mantenedora do Hospital do Câncer de Barretos, o maior hospital de combate ao câncer do norte do país. É um hospital de referência, né? Vai ser um hospital para atender toda a região norte do país, inclusive, com certeza vai atender também os países circunvizinhos aqui. Então é um grande trabalho que vem sendo feito. Por um outro lado, a questão dos servidores, né? Eu sou servidor público há muito tempo, a minha esposa Esther é funcionária pública, é enfermeira, né, que trabalha inclusive no Semetron já há 12 anos, e a gente sabe das dificuldades que os servidores têm, a dificuldade estrutural e a dificuldade também de valorização dos servidores. Então, a gente não pode, de forma alguma, criar falsa expectativa. O que nós nos comprometemos durante a campanha, nós vamos cumprir. No mês de janeiro, no mais tardar o mês de fevereiro, o governador vai chamar todos os sindicatos, nós vamos fazer uma exposição da realidade econômica do Estado e vamos estabelecer um pacto com os servidores, com cada uma das categorias, daquilo que é possível o governador estabelecer como compromisso e cumprir, né? Porque não adianta nada você estabelecer um compromisso com o servidor e não cumprir, até porque às vezes ele, na expectativa de algo que não se cumpre, ele acaba se endividando e arrumando problema para a cabeça dele, né? Mas esse governador foi, dos últimos 16 anos, o governador mais comprometido com os servidores públicos. E essa situação vai ser dada continuidade. Um grande exemplo do trabalho que ele fez é com relação ao Iperon, que tinha em caixa 360 milhões, hoje tem mais de R$1 bilhão.
cada R$3 que estão lá, 2 deles foi o Confúcio Moura que colocou. E uma situação que pode nos ajudar a melhorar muito a vida dos servidores de Rondônia é a efetivação da questão da transposição. E hoje, na condição de vice-governador eleito e também pelo fato de ser advogado, eu pedi para o governador que ele me dê a coordenação para que eu possa ser o articulador junto aos representantes do Poder Público de Rondônia, juntamente com a nossa bancada federal, juntamente com os nossos líderes sindicais, para que a gente possa ir ao governo federal, até a presidente Dilma foi reeleita, né, é uma parceira do Estado de Rondônia, mas está devendo para nós essa questão da transposição, que é um meio que nós temos, uma vez isso efetivado, conseguir melhorar as condições de trabalho dos servidores que estão aqui no Estado de Rondônia. É um grande desafio que nós temos para a área de saúde, muita coisa já foi feita e muita coisa será feita nos próximos 4 anos. Daniel, sobre a transposição, há uma incógnita aí muito grande, né, desde a vinda da presidente Dilma. E aí os senadores que estão aí, muitos se esforçaram, e aí tem lá atrás outros também se esforçaram, e aí a transposição não acontece. É uma das perguntas que tem chegado aqui para mim, o desafio maior, eu acredito que seria, o que o funcionário público pode esperar? Ele deve continuar tendo a esperança que a transposição agora, você aí com essa vontade de fazer, vai sair? Veja bem, Marcondes, eu não posso ser irresponsável e dizer que eu sou o salvador da pátria. Certo. Que eu sou o cara que estava faltando. Isso não pode ser colocado desse tipo. Porque nós temos um trabalho muito bem feito pelos nossos líderes sindicais e nós temos um trabalho muito bem feito também pelos nossos parlamentares. Porque existe uma situação que nunca ninguém teve coragem de colocar para a população de Rondônia, e principalmente para os servidores, que é a seguinte situação, que o Amapá e Roraima nunca existiu transposição de servidor estadual lá. Certo. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque isso toda a vida foi pregado e eu, inclusive, ajudei a pregar isso, por falta de informação. E uma pessoa chamada doutora Vera Rodrigues, que trabalha com a deputada Dalva Figueiredo, que é do Pará, que é do Amapá, que é uma pessoa que conhece profundamente essa questão dos servidores públicos. Um dia ela olhou para mim e falou: Daniel, você sabia que lá em Roraima, no Amapá, nunca foi transposto um servidor estadual? Eu falei: não, você está errado. Ela falou: não, Daniel, o que aconteceu lá foi uns servidores que foram contratados depois de 88, que eles contrataram como se fossem servidores federais. É a mesma situação do pessoal do 21/12, aqui de Rondônia, do qual faço parte. Então, o que foi regularizado em 98 não foram os servidores estaduais que viraram servidor federal, foram servidores que já tinham sido contratados, que era para ter sido contratado servidor federal e que estavam a dúvida se esses servidores eram federais ou estaduais, inclusive chegaram a ser demitidos, no caso lá do Amapá, né? E essa situação é muito semelhante ao que aconteceu aqui. Agora, lei que cria, emenda constitucional que cria a obrigação de enquadrar servidor estadual, a única que existia até há pouco tempo atrás era de Rondônia, a emenda constitucional 60. Ah, mas Roraima e Amapá saíram na frente. Isso não é verdade. Roraima e Amapá aprovaram esse ano, agora 2014, a PEC 111. Que eu não sei qual o número dessa emenda constitucional, e eles nada mais fizeram do que aproveitar o trabalho da bancada de Rondônia, né? Então nós ganhamos agora mais esse reforço, porque além da emenda constitucional 60, nós temos essa nova emenda constitucional que estabelece, agora sim, aos servidores de Roraima e do Amapá as mesmas condições de Rondônia. Então nós vamos ter não só o estado de Rondônia, mas também o estado de Amapá e o estado de Roraima. Agora são 3 estados cobrando a efetivação de 2 emendas constitucionais que se assemelham, né? Então, nós vamos ter que fazer um trabalho pesado, continuar fazendo, e eu só vou ser mais um que vou acrescentar. Não vou de jeito nenhum ser leviano e irresponsável de chegar aqui e dizer: não, olha, eu sou o cara que faltava. Sim. Porque isso não seria nem justo e nem verdadeiro. Agora, que eu vou colocar toda a minha energia como dirigente sindical que sou, como advogado que sou, e agora na condição de vice-governador, para ajudar a resolver a situação, porque ela é muito importante para o servidor e mais importante ainda para o estado de Rondônia, não tenha dúvida que a minha parte eu vou fazer. Muito bem. Olha, estamos aqui conversando com o vice-governador Daniel Pereira, eleito, vice-governador. E eu gostaria que você participasse. Eu tenho muitas ligações chegando aqui, não tem como falar com você no ar. Algumas chegando pelo WhatsApp, então você adicione aí, há tempo ainda, temos aí 20 minutos. Tenho muitas perguntas aqui, mas estou deixando para você perguntar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre pecuária. Claro, vamos lá. Falar um pouquinho sobre pecuária.
Nós temos aqui 11 milhões, 700 e pouquinho cabeças de gado, e aí eu vou discorrer aqui sobre uns dados, a gente entra no contexto. Sendo o maior do país, com a finalidade de corte, com a finalidade leiteira, o 8º maior do país. Eu pergunto, nós temos aí tantos dados, tantos números que falam de tantas riquezas em Rondônia, e eu me pergunto, eu estou dizendo aqui o Daniel agora, os desafios para os 4 anos, na pecuária ou em outros setores. Qual que é o plano de governo para tudo isso? Fala um pouquinho da pecuária, a infraestrutura, né? Também em todos os setores. O que o Daniel tem a dizer para nós? Para o empresário também. O estado de Rondônia, eu, por exemplo, só estou em Rondônia por causa dessa vocação agrícola do estado. Né? Eu e mais milhares de pessoas que viemos para cá na década de 70 e no começo da década de 80. Hoje, 20% de toda a carne que é exportada pelo país, ela sai de Rondônia. Né? Então a gente tem que continuar fazendo o dever de casa. Eu ajudei a criar o IDARON quando fui deputado estadual, que foi muito importante porque isso dava a certificação de qualidade para os nossos produtos. E eu estive agora, há 60 dias atrás, no município de Chupinguaia, e o frigorífico de lá estava recebendo uma missão do Mercado Comum Europeu para fazer a aquisição da carne de Rondônia. Porque o mercado internacional ele é extremamente rigoroso, principalmente com relação às questões sanitárias e às questões de higiene. Por exemplo, o frigorífico lá de Chupinguaia, que emprega mais de 700 pessoas, ele vai passar a empregar mais de 1.500. E por que disso? Porque o governador mandou fazer 6 quilômetros de asfalto para atender que até a entrada do local lá do matadouro tem que ser pavimentado com asfalto. Né? E o governador foi lá e fez isso. E isso está sendo feito ao longo de todo o estado. Nós aumentamos a capacidade de melhora de pastagem de Rondônia para que você possa continuar melhorando e aumentando a quantidade de rebanhos sem ter que fazer novo desmatamento. Né? A usina de calcário de Espigão, que tem alguns problemas estruturais, mas estão sendo resolvidos, ela produzia 17 mil toneladas de calcário por ano. Ela está produzindo 400 mil. E nós já temos licitado para comprar uma outra usina para dobrar, ou seja, nós vamos, um outro equipamento para dobrar a capacidade da usina. Nós vamos atingir na usina de Espigão algo em torno de 800 mil toneladas ano de calcário. Agora, isso ainda não é o suficiente, né? Para a gente poder atender a agricultura familiar e todo o potencial agrícola de Rondônia, porque o potencial nosso é enorme. Né? Nós ainda estamos subaproveitando o nosso potencial. E eu estou colocando isso porque quando eu fui deputado estadual... ainda, que exatamente. Vender. Quando eu fui deputado estadual, a gente já tinha uma avaliação, fazíamos uma análise de conjuntura do subaproveitamento do estado de Rondônia. E mudou bastante coisa de lá para cá, mas tem muita coisa ainda para ser mudado. E esse é o nosso compromisso. Por exemplo, a questão do adubo, que é um elemento fundamental para que a gente possa produzir com condições de competição. O adubo usado na agricultura de Rondônia é importado da Rússia, de Israel, do Egito, e esse produto vinha até recentemente para Paranaguá e Santos. E vem de carreta, é o modal de transporte que nós temos. É do sudeste do país até aqui a Porto Velho, até Rondônia. Fica muito caro isso. Mas o governador Confúcio Moura, juntamente com a sua administração, já deu um jeito de resolver isso. Esse adubo passa a vir diretamente ao porto aqui de Porto Velho. Então vai ficar muito mais barato produzir. Agora, nós precisamos de providenciar, já está sendo feito por parte do governo, a instalação de um equipamento para misturar esse adubo. Né? A gente está discutindo aí com o Grupo Marge, que é um dos maiores produtores de soja e de grãos do mundo, para que eles nos ajudem a instalar isso aqui em Porto Velho. E está também em negociação a instalação de uma grande empresa aqui em Porto Velho para moer todos esses grãos, principalmente o soja, que é produzido aqui em Rondônia, em toda a área que nós temos plantado e que também vem do Mato Grosso para cá. Por que fazer isso? Primeiro, para que a gente não venda isso in natura, porque vender o soja do jeito que ele é tirado da roça, levar para a Europa é uma maldade com o nosso produtor aqui e com os nossos empresários. Né? Então, ao fazer isso, nós vamos gerar emprego e vamos agregar valor nesse produto. Ele vai sair daqui com um preço mais elevado, né? E vai ter uma carga tributária também mais elevada, aumentando a capacidade de arrecadação aqui do estado. Então, nós estamos no caminho certo com relação à agricultura. E o governador Confúcio Moura é um homem de visão de futuro. Eu ouvi de um empresário catarinense que tem relacionamento comercial com o Brasil inteiro. Isso é coisa de umas semanas da eleição, ele disse para mim, falou, olha, candidato,
Eu conheço quase todos os governadores de Rondônia e não tem nenhum governador que tem a mesma visão de perspectiva de futuro, que é o caso do governador de vocês aqui do estado de Rondônia. Tenho certeza que é por isso que a nossa população nos deu o direito de continuar administrando o estado de Rondônia. Tem uma situação que foi dita pelo nosso adversário como se fosse coisa do plano de governo dele, que é uma reivindicação do setor de um grupo de pessoas da cidade de Cacoal com relação a nós fazer um aproveitamento do couro daqui de Rondônia. Né? Vou pedir ao Daniel. É um compromisso nosso, viu, Marcondes? Muito bem. Nós vamos, agora sim, para valer, não é promessa de campanha. Para frente. Nós vamos procurar esse empresário e vamos buscar todos os meios necessários para que a gente viabilize isso, desde que tenha viabilidade econômica. Nós não vamos pegar e criar mais um monstrengo, como muitos que já foram criados, que buscaram o dinheiro público, criaram projetos mirabolantes e acabou virando prejuízo para o poder público e só falsa expectativa para a sociedade. Se for um projeto com começo, meio e fim, com certeza vai ter o apoio e o aval do governo e a gente vai ajudar a buscar solução para ele. Daniel, vamos para o intervalo. Vocês veem que tem muita coisa ainda. Eu acredito que não é o primeiro programa que o Daniel vem aqui falando um pouquinho. Você vê que ele está com vontade de falar. Tem até um telespectador dizendo o seguinte: quer perguntar ao Daniel, o povo de Porto Velho, Daniel, que confiou em você, votaram 15. Quero saber o que o governo Confúcio Daniel tem de projetos para Porto Velho nesses 4 anos. Depois do intervalo, o Daniel responde. Já, já. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Olha, eu gostaria já de... Estou encerrando o programa, mas eu queria deixar um recado. Queria deixar um recado principalmente para a Câmara de Porto Velho, para a Assembleia Legislativa que se forma agora aí, está se formando a diretoria aí da Assembleia Legislativa, e dizer, muita responsabilidade agora. O governador Confúcio Moura, no seu discurso, deixou claro que quer ser fiscalizado, mas quer a ajuda da Assembleia Legislativa para governar o Estado. Então chega! Vamos, senhores deputados aí, né? Tenho certeza que 45% da Assembleia Legislativa retornou, 55%, se eu estiver enganado, está aí uma Assembleia Legislativa nova. A Prefeitura de Porto Velho precisa dar um passo, mas eu tenho certeza que com a ajuda da Câmara Municipal será muito melhor. Então, que haja um entendimento aí do Legislativo e do Executivo aqui em Porto Velho. Todos nós torcemos. Ao movimento Abrace Porto Velho, ao qual eu faço parte, represento aqui, estaremos sim buscando, porque para que a gente possa fazer isso não precisa de mandato. Precisamos ser cidadãos e estarmos aqui em Porto Velho. Então, estaremos aí presentes, buscando não só conscientizar, mas principalmente investigar de forma prudente, não de forma leviana, como a gente tem visto aí, né, ou até mesmo eleitoreira. Então, é a preocupação e um recado aí do movimento Abraço Porto Velho, preocupado com uma cidade melhor. Mas eu deixo aqui já ao nosso vice-governador, hoje eleito, Daniel, eu não vou mais fazer perguntas, deixar esses 2, 3 minutinhos para você dar um recado e os 4 anos e os desafios aí de governar. É o governador vice de Porto Velho ou é o governador vice de Rondônia? Como é que é isso? Explica. Não, o compromisso é com o estado todo, mas tem uma particularidade que nos liga a Porto Velho, porque eu moro aqui em Porto Velho já há 20 anos, né? E 15 anos eu morei no mesmo endereço, né? Na rua José Vieira Caula, 5222, aqui no bairro Cuniã, aqui quase que na Zona Leste. E nós temos algumas obras importantes que serão entregues nos próximos dias. O ginásio Cláudio Coutinho, né, já está passando por uma moderna reforma, vai ser entregue nos próximos dias, né? Nós temos o estádio Aloysio Ferreira, que já está licitada a obra, passou a eleição, agora vai ser dada a ordem de serviço, vai ser transformado numa Vila Olímpica. Nós vamos ter condições, as mesmas condições que os meninos têm lá na Jamaica para se tornarem campeões olímpicos, nós vamos ter aqui em Porto Velho. Vamos ter uma moderníssima pista de atletismo e a manutenção do estádio com a capacidade para as pessoas assistir um jogo de futebol sentado, né? Nós temos ainda recursos federais aqui, que é o caso dos elevados, que eu estou indo segunda-feira lá no DENIT para acompanhar isso de perto,
né, para que a gente possa terminar aquela obra que não é de complexidade técnica, né, mas que vai fazer um bem muito grande para o alto astral da cidade de Porto Velho. E nós temos o recurso de água e esgoto para 100% de água e hoje 60% de esgoto para Porto Velho e 100% de água tratada para Iqueme, Jaru e Ji-Paraná. Eu sei que durante a tua produção aí surgiu uma questão da CAERD, eu acho que os problemas da CAERD enquanto empresa vai se resolver a partir do momento que tiver milhares e milhares de pessoas recebendo água nas suas casas e pagando as suas contas de água. Aqui tem, Daniel, assim, já te interrompendo rapidinho antes de finalizar, Maristela de Nazaré quer saber quando vai sair as casas do Beiradão, Valdir do Machadinho quer saber por que precisa esperar mais de 60 dias a vaga no hospital de base. Eu acredito que essa questão do hospital de base essa questão há uma medida de urgência, né? Veja bem. Eu tenho trazido, você tem que colocar, eu não sou especialista em saúde, quem conhece bem Trarei disso aqui é minha novamente esposa, Pimentel. Mas alguma informação sobre saúde eu tenho. Você tem ações de saúde que se o cidadão tem que ser tratado agora, de imediato. E você tem aquelas chamadas medidas eletivas que o cidadão pode esperar. Por exemplo, eu tenho problema de circulação nas minhas pernas. Mas faz 4 anos que eu estou esperando para fazer a cirurgia disso e eu nunca fui fazer. Está entendendo? Fui sempre protelando. Daniel, é uma questão minha. E eu tenho um plano de saúde. Poderia ir. Poderia ir. Agora, lá no meu plano de saúde, que é da Unimed, eu não chego lá de manhã e à tarde eu já tenho marcada a consulta e a data da cirurgia. Eu tenho que esperar, tenho que ajustar, tem que ser agendado. Então, a gente tem, mesmo a gente melhorando muito a estrutura de saúde, a gente ainda vai continuar com alguns problemas. Agora, aquelas questões emergenciais, essas são inaceitáveis. Essa questão aqui, Daniel, só para me corrigir, que não há, essa é a questão do câncer, que a gente sabe que é uma espera mesmo. Aqui com o Barretinho, é muito grande a demanda, né? Até para fazer um encaminhamento para São Paulo. Tá, mas aqui, aí a questão aí é o seguinte, há 4 anos atrás, não existia, a gente não tinha o tratamento de um paciente de câncer em Rondônia. Hoje você tem o tratamento de 5.000 pessoas, né? É claro que se a demanda vai aumentando e a tua capacidade de atendimento é menor, ela vai acabar sendo reprimida. Mas você não pode comparar de forma alguma o que nós tínhamos com o que nós temos agora. Agora, o desafio é continuar melhorando. Com certeza. Né? Quem já fez o que está feito, que foi o Confúcio que fez, tem condições de continuar melhorando. Muito bem, Daniel, suas considerações finais, fique à vontade aí. Estado de Rondônia. Eu quero agradecer. Pode esperar melhor, ainda de Daniel. Eu quero agradecer, Marcondes, ao Estado de Rondônia por ter me acolhido, né? Esse mês que vem, no dia 23 de novembro, faz aniversário. Se não me engano, são 38 anos que eu estou em Rondônia, né? Eu tinha 12 anos incompleto quando cheguei em Rondônia e já enfrentei muita dificuldade aqui no estado, corri o risco de morrer de malária, corri o risco de morrer debaixo de madeira fazendo derrubada, porque com 15, 16 anos, eu fazia derrubada de machado ou então fazia de motosserra. Só quem fez isso sabe da dificuldade que é esse negócio, né? Mas a gente venceu isso tudo, construímos uma carreira com muita responsabilidade, com muito compromisso e nunca sonhei em ser vice-governador do estado, estou hoje vice-governador do estado e devo isso a cada pessoa que me ajudou, a cada pessoa que acreditou a gente, mas principalmente ao doutor Confúcio Moura, que é o grande líder de todos nós. Devemos isso também ao senador Assir, a vários partidos políticos e ao senador Raup, que mesmo não sendo candidato, foi um cabo eleitoral fantástico, que fez um grande trabalho e eu quero aqui de público dizer o seguinte, daqui 4 anos o senador Raup vai disputar a reeleição dele e eu, com certeza, não posso ser egoísta de dizer que eu vou ser o principal cabo eleitoral dele, certo. Mas que eu vou ser um dos principais cabos eleitoral dele, ele não tenha dúvida disso. Né? Porque nós merecemos que seja dado continuidade ao trabalho que ele já fez até o presente momento e que tem condições de continuar fazendo, sendo um grande parceiro do Confúcio Moura e de todos os 52 municípios de Rondônia. E agradecer a Deus, pedir a Deus sabedoria para o nosso governador, para mim, para os integrantes da Assembleia Legislativa, os nossos 24 deputados estaduais, os nossos 8 deputados federais, o senador Assir, o senador Raup e também o senador Ivo Cassol, para que cada um de nós tenhamos sabedoria e, acima de tudo, compromisso e a compreensão de que o estado de Rondônia é maior do que cada um de nós. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, somado àquilo que o povo faz, com certeza daqui 4 anos nós teremos um estado ainda melhor do que ele já é hoje. Muito bem, Daniel. Eu agradeço aqui a sua participação.
Estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado. Falei aí com o doutor Confúcio, muito tranquilo. Estará quarta-feira, retorna quarta-feira, estará na ativa, né? E o que nós esperamos? Todos os cidadãos, os empresários de Porto Velho, de Rondônia, é ver uma Rondônia melhor. Então, passo aqui ao Daniel, a camisa do programa. Obrigado. Tá aí, né? Você. E tem essa, uma outra aqui e que essa, vai dar. e essa aqui nós vamos vestir e vamos caminhar. Aí junto. Muito bem. É. Tem uma, Vamos lá para o Espaço Alternativo, que é o Confúcio que está fazendo. Olha aí. Que é uma das obras que vai fazer a diferença aqui em Porto Velho. Os adversários ficaram desqualificando o tempo todo, mas ele sabe muito bem o que significa aquilo ali. Já está bastante bonito lá, daqui a uns 60 dias aquilo está pronto e aquilo ali vai ser um cartão postal de Porto Velho e eu vou pegar essa camiseta aqui, vou ter o prazer de caminhar lá para ajudar a divulgar o seu programa. Não que ele precise disso, mas para mostrar o carinho que eu tenho por ele e o carinho que você tem demonstrado a gente também. Muito obrigado por ter nos recebido tão bem aqui no seu programa. Obrigado a você, Daniel. Olha, e o programa Rondônia da Gente fica por aqui, acompanhando sempre de às segundas, quartas e sextas, às 21 horas aqui no horário de verão, sempre buscando um tema para discutir Rondônia. Porque Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.